Quer apagar a luz? Alô? Daqui a pouquinho. Melhor, eu acho. Boa noite. Boa noite. Vamos dar uma boa noite vibrante. Boa noite. Boa noite. Agora sim, né? Que maravilha. Em primeiro lugar, como é de costume, eu venho aqui agradecer primeiro a Deus por ter me concedido mais um dia de vida. E esse mesmo motivo de gratidão eu compartilho com vocês, que também devem estar muito agradecidos, né? Podiam ter morrido de noite. E aí o que acontece? Qual é o recado de Deus? Ele deu bis, para a gente viver mais um dia. Então, jamais esquecemos de agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estar participando desse acontecimento fantástico que é viver. Em segundo lugar, gratidão ao Centro Holístico Luzes da Esperança, que me deixa muito honrado por me fazer mais uma vez um convite para que a gente venha aqui passar breve momento e compartilhar com vocês uma mensagem. Eu prometo que eu farei de tudo para que tenha valido a pena vocês terem saído de casa para vir aqui hoje, não só pelo motivo do passe, mas também para assistir a gente aqui. Tá? Eu sei que nessa hora do dia, muitas pessoas vêm direto do trabalho e como gostam de estar aqui, se dirigem diretamente aqui, não dando nem tempo de ir em casa. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, levante a mão. E como é que a gente faz para receber essas criaturinhas? Sejam muito bem-vindos e tomara que vocês encontrem aqui aquilo que vieram buscar, assim como os outros encontraram e passaram a frequentar aqui essa casa de luz e de esperança. Então, como eu estava dizendo, às vezes a gente não tem muito tempo e também quero compartilhar que aqueles que não me conhecem, eu sou massagista, quiropraxista e estou nessa área há mais de 20 anos e me ocupo em aliviar a dor das pessoas, faço todo o possível para aliviar a dor das pessoas que me procuram. Então a minha ocupação é massagem. E diante da impossibilidade de eu fazer massagem a todos vocês, eu proponho o seguinte: todo mundo em pé. Eu preciso tomar um modelo. Observe o que vai acontecer agora aqui, ó. Olha só. Eu vou orientar vocês que fiquem todos virados para lá, mas não agora. E aí, a pessoa que estiver atrás vai colocar as mãos sobre os ombros da pessoa da frente e vai, quando eu contar 3, vai começar a fazer uma massagem bem caprichada. Mas não é aquela mão de torno para machucar, certo? E aí a gente vai fazer um momento assim, depois nós vamos virar ao contrário, ok? Vamos lá então, todo mundo de frente para lá? Para lá, ó. Coloque as mãos nos ombros da pessoa da frente. No 3, vamos iniciar a massagem. 1, 2, 3. Capriche, imagine que vocês estão transmitindo energia boa e aliviando a tensão nos ombros, que é muito comum em todos nós, no final de uma jornada. Isso, capriche, tá? Você está doando energia positiva e aliviando a tensão do outro. E agora, vamos virar ao contrário. Chegou minha vez de receber uma capriche. Vamos lá, caprichando. Vejam como a gente está muito intenso nessa área, parece que tem uns nós, alguns parecem que é uma rocha, né? Tá? Beleza, tá bom, ótimo, uma salva de palmas aí. Vamos se acomodar. Para um efeito muito superior a esse, vocês me procuram. Muito bem. Olha só o tema que eu escolhi hoje aqui. Eu vou falar
sobre algo que despertou minha atenção já há muitos anos. Mas especialmente eu vou falar sobre a mais maravilhosa expressão da vida. Vou repetir. Eu falarei aqui, na oportunidade que tenho nesses momentos, de falar sobre a mais maravilhosa expressão da vida. Eu vou falar de quem? De nós, né? Porque nós somos, a gente é a mais maravilhosa expressão da vida. Porque olha só que belo nós somos. A gente é diferente de um cão, de um gato. Embora um cão e um gato hoje em dia eles estão dando banho, né? Só falta falar. Mas a gente ainda é superior a eles. Então eu digo que nós somos a mais maravilhosa expressão da vida. E nós estamos aqui, gente, por um breve momento. Daqui a pouco a gente vai desencarnar e vai partir. Não faz muito tempo que a gente veio a esse mundo, ocupar esse corpo, e muitos de nós nos movemos confusamente pela vida, mesmo já tendo vivido alguns anos, sem ainda entender o sentido da vida, porque a gente veio com uma estrutura sem manual de instruções, e o meio que a gente vive nos instrui, nos dá luz e entendimento para que a gente possa entender qual é a nossa missão e qual é o sentido de estarmos aqui, e qual é o sentido da gente experimentar um dia que amanhece com a beleza do sol e depois anoitece. Esse breve espaço de tempo, ele tem que significar muito para nós. Então o que acontece? Eu estou propondo agora uma reflexão. Quem acompanha as minhas palestras deve lembrar que às vezes eu encerro uma palestra com uma mensagem que é uma mensagem que eu gostaria de ter escrito, mas foi um irmão abençoado que escreveu. Então, a gente vai... Deixa eu só colocar aqui para eu ter meu guia aqui. Esse é o que acontece, né? Muito bem. Eu quero que vocês agora prestem muito atenção, porque eu vou estar falando sobre a mais maravilhosa expressão da vida. Para que essa mensagem, sua mente, é a sua força ou é a sua fraqueza? Para que essa palestra seja entendida, é preciso que vocês prestem atenção nessa mensagem que eu vou passar agora. Eu vou falar e vocês tentem sentir as palavras que eu falo, porque eu estarei falando daquilo que tem dentro de ti. A mensagem de Carlos Bacelar. E ela diz assim: dentro de ti está a medicina, a razão de seres grande ou pequenino, a natureza rústica e a natureza divina. Dentro de ti está o poder de fazer o teu destino. Dentro de ti está a sociedade, de que por certo poderás ser dono. O jeito de arrancar da eternidade a harmonia que dorme no abandono. Dentro de ti está o teu sacrário, tua fé, tua igreja, tua cruz, a pobreza de ser milionário e a riqueza de ser somente luz. Dentro de ti está o mundo inteiro, o universo na sua majestade. Está também o jeito de ganhar muito dinheiro e de viver também na caridade. Dentro de ti está toda a poesia, toda a terra, todo o céu, todo o mar.
o imensíssimo verbo da energia de que algum dia poderás falar. Dentro de ti se encontra a tua saúde, como também o não unido ao sim. O equilíbrio de ser bondoso ou rude, o começo de tudo preso ao fim. Se acordares um dia em teu abrigo, a vida que de toda coisa ri, o mundo será teu, meu caro amigo, minha cara amiga, só porque tudo está dentro de ti. Mensagem de Carlos Bacelar. Quem refletiu essas palavras e pôde sentir, que permaneça nessa vibração, porque agora a gente vai fazer uma reflexão pegando a primeira parte, que diz assim: dentro de ti está a medicina. O que a medicina se ocupa? Em tentar melhorar e curar as pessoas. Eu vou dar um exemplo, porque eu gosto de passar coisas que realmente eu experimentei que funcionam. Quando a mensagem diz dentro de ti está a medicina, isso me reportou a uma lembrança muito engraçada que aconteceu na minha vida. Quem me conhece aqui já há muito tempo, sabe que teve um tempo que eu usava óculos. Tá? E essa brincadeira começou com meio grau de miopia e aumentou para 1 grau de miopia. Não satisfeita, foi para 1,5 graus. E para minha surpresa, subiu para 2 graus de miopia. E para minha maior surpresa ainda, foi para 2,5. E quando eu estava com 2,5 de miopia, investi num óculos assim, muito especial, gostei da armação e tal. E era um óculos muito leve, bom de usar. Aí aconteceu comigo uma coisa muito improvável que eu acho que não acontece com ninguém que usa óculos. Eu esqueci e sentei em cima do óculos. Quem já aconteceu esse episódio aí que usa óculos e sentou e rebentou com o óculos todo? Me aconteceu isso, eu sentei. Quando eu me levantei assim, já era tarde. Eu olhei para ele estava todo esgolepado. Aí eu olhei para ele assim e disse: sou grato, eu te amo. E eu disse: meu querido, tu é minha bengala de apoio. Mas chegou a hora de desencarnar, então eu peguei e joguei no lixo. Aí, naquela hora, eu pensei assim: mas peraí, de hoje não passa. Eu não vou fazer óculos coisa nenhuma. Fui pro banheiro para ter um papo sério com os meus 2 olhos. Cheguei, olhei, olho no olho, hein? Olhei no olho direito e esquerdo e eles me olhavam atentos. Eu disse assim: o que está pegando? Mas que frescura é essa? E cá, há pouco tempo eu enxergava até o que não devia enxergar, com absoluta perfeição. E que história é essa de vocês começarem a me transferir uma visão embaçada das coisas? O que deu em vocês? Isso está errado. Assim, ó, presta atenção. Quem manda aqui sou eu, tá? E vocês só me obedecem. Então é o seguinte, ó, vocês estão agora recebendo minha determinação de voltar ao estado original. Porque aqui, ó, não vai ter mais bengala. Não vou comprar mais óculos. Eu tenho visão perfeita e vocês têm que me transferir essa imagem perfeita. Beleza? Gente, eu fiz aquilo com convicção e tudo, e hoje, isso já tem, assim, ó, uns 8 anos que aconteceu isso, e eu enxergo com absoluta perfeição, perto e longe. A mensagem diz: dentro de ti está a medicina. Então, assim, ó, eu vou tentar passar para vocês um jeito da gente se comunicar conosco mesmo, para que a gente possa
entender que nós podemos comandar o que acontece em nós. Porque a gente já faz isso automático. Já faz isso automático. Quer ver uma brincadeirinha? Como é o nome? Thelma. A Thelma. Vamos dizer que a Thelma vai numa festa. Eu já sentei no óculos também. Olha só. Isso que o senhor fez. Pois é. Não é tão raro isso. A Thelma vai numa festa. E aí nós todos nos unimos e combinamos o seguinte: quando a Thelma chegar, a gente vai receber ela e a gente vai dizer: e aí, Thelma, o que houve? Mas como tu tá pálida? E a Thelma diz: não, tudo bem. Daqui a pouco vem mais um: oi, Thelma, o que aconteceu contigo que tu tá pálida? Daqui a pouco são 10 falando a mesma coisa para ela, e ela pede licença, vai no banheiro, e chega lá e olha: eu estou pálida. Aí o que acontece? A mente governou o corpo baseado numa crença de uma sugestão que virou autossugestão. Se meus amigos estão me vendo assim, é porque assim eu estou. Determinou isso e foi lá. Então, isso daí é o nosso tema. Isso é muito poderoso e muito perigoso. Vamos em frente. O senhor quer falar assim, dizer assim, por exemplo, eu estou doente, né? Eu vou ficar doente mesmo no instante. Não, isso, na verdade, isso significa uma sugestão baseada numa influência de pessoas que tu conhece, que fizeram isso, uma brincadeira com você, e claro que depois eles vêm revelar que era uma brincadeira. Mas isso né? acontece, não é assim, nem por quem falou, às vezes a pessoa fala, eu escuto. É isso, não, mas eu estou falando de uma indução de terceiros. Aí, a relação que a gente tem com a gente mesmo também, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, continuamos nessa reflexão. Veja que todos nós passamos por dificuldades na vida. Quem é que não passa por dificuldades, né? Para alguns, falta o pão na mesa. A outros, a alegria da alma. Muitos lutam para sobreviver, outros são ricos, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Não adianta dominar o mundo lá fora e não dominar o mundo interior, o enorme território da sua alma. De que adianta ser um gigante na ciência, mas um frágil menino que não consegue navegar nas águas da emoção. Quando a humanidade aprender a amar, derramará lágrimas de alegria. Sentirá não pelas guerras, mas pelas injustiças. Aprenderá que não encontrará felicidade mesmo que por percorrer todo o universo. A felicidade Deus escondeu em um lugar que ninguém pensa em procurar, dentro de si mesmo. Veja que a reflexão está trazendo para dentro de nós. Consciência, mente e realidade. De um modo geral, nós tocamos a nossa vida, o nosso dia a dia no piloto automático. Tá? A gente vai vivendo o nosso cotidiano num automatismo que não há mudanças, vira uma rotina plena, né? O que acontece? Nós temos aqui, a mente que está no centro, ela age sob comandos. E os comandos são dados pela consciência. Tá? A consciência é uma parte superior que governa a mente, que transforma o que pensamos e cremos em realidade. Que é esse exemplo que a gente deu agora há pouco aí. E como a gente vai moldando o que somos? Através de pensamentos, palavras, ações e emoções e comportamentos. Os nossos pensamentos, eles são o combustível interior que determina o momento seguinte. Então veja bem, tem pessoas que quando o dia amanhece e tem tempestade, a pessoa já vai dizer assim: que dia horrível hoje. Olha só, viu a previsão do tempo? Hoje vai chover direto. Vai ser um dia horrível. E quando ela alimenta isso na mente e depois
verbaliza em palavras, como é que é o dia dela? Horrível, né? E ela finaliza o dia dizendo: tomara que amanhã faça sol, porque hoje foi um dia horrível. Só que está cheio de pessoas dizendo: que maravilha que veio a chuva. Já está uma estiagem tão grande, as plantas necessitando, os alimentos dependem de um bom período de chuvas para que a gente possa colher frutas, hortaliças, legumes. Então está cheio de pessoas agradecendo pela chuva. Outros ficam indignados que tem sol intenso. Eu odeio quando tem esse sol intenso. Aí ficam uns quantos dias sem sol, começa a reclamar que não tem sol. Então veja bem que a gente tem que cuidar. Tem dois carros atrapalhando o pessoal que não está aqui no momento. HIP 2821 e prata e CNC 8163, então você puder tirar preto. CNC, era só comprar para poder tirar, desculpa aí. Já deu? Tá. Então, a nossa forma de pensar, ela tem uma base anterior, que são os condicionamentos. Tá? Muitos condicionamentos estão já enraizados dentro de nós, que nos bloqueiam energeticamente, nos impedindo de vibrar em escalas elevadas de frequência. Esses bloqueios muitas vezes se manifestam por meio do nosso medo, tristeza, depressão, raiva, frustrações e decepções. Essas emoções negativas bloqueiam frequências elevadas enquanto estão presentes dentro de nós. Uma pessoa nesse estado está semelhante a um ímã que atrairá mais situações que reforcem esse padrão negativo, pois o semelhante atrai semelhante. Eu só atraio o que está semelhante àquilo que eu estou vibrando. Para cada reação existe uma ação de mesmo padrão vibratório. Se eu tenho uma ação de amor, uma ação bem positiva, elevada de amor, eu tenho uma reação obrigatória de amor que chega a mim. Então, se eu ajo com amor, se eu me dedico às coisas colocando sentimento de amor, eu atraio mais amor para mim. Se eu tenho uma ação de ódio, eu tenho uma reação do universo e das pessoas e coisas obrigatoriamente igual. Tá? Então é um péssimo negócio a gente alimentar raiva, ódio, rancor, ressentimento, porque virá mais do mesmo. Para um melhor entendimento, se eu estou aqui encarnado neste corpo físico material, eu também tenho aqui um campo eletromagnético ao meu redor, como se fosse uma pedrinha pingando num lago e que ressoa a partir do centro. Então nós somos a pedrinha que cai no lago e ressoa. Então esse é o nosso campo eletromagnético que vai afetar o que está à nossa volta, além de nós próprios. Frequências vibratórias. É dentro desse campo eletromagnético que tudo chega de acordo com o que você vibra. Então muito cuidado com nossos pensamentos e sentimentos. Se eu vibro ódio, vai retornar ódio, como a gente falou há pouco. Se eu julgo as pessoas, muito cuidado, porque às vezes nós estamos inseridos nessa armadilha de ficar o tempo todo julgando os outros. Tá? Então, se eu julgo as pessoas vão me julgar na mesma intensidade que eu estou julgando os outros. Se eu desejo sucesso, amor e alegria, retorno sucesso, amor e alegria. Então, veja bem, imagine o seguinte: mas Erivelto, como é que eu mudo essa frequência? É que nós, eu peguei um exemplo para fazer uma comparação ali. Nós somos como um aparelho de rádio. E aqui, entre as nossas orelhas e um pouco acima, está o dial, aquele botãozinho que sintoniza as rádios. Tá? Então, eu posso sintonizar uma rádio AM ou FM. Tá? Então, o que acontece? Para eu buscar a sintonia, eu tenho que ter consciência
do que eu estou buscando. Porque se eu não tenho consciência do que estou buscando, vai chegar sempre qualquer coisa para mim. Entende? Então, por exemplo, se eu estou na frequência, né, da raiva, do ódio, do rancor, eu vou permanecer vibrando essas emoções sempre, até o dia que eu mudar essa frequência para a frequência da alegria, da vibração elevada. Eu sei que tem muita gente aqui que está nessa frequência de um pouco de desânimo, um pouco de tristeza, mas eu tenho uma notícia boa. Daqui a pouco vou ensinar uma técnica para vocês, ó, aplicar sem que ela não tem como falhar, tá? E aí o grande estudioso da física quântica, o Hélio Couto, ele disse o seguinte: toda consciência é uma estação de rádio. Mudando a frequência, mudamos o estado da consciência e, consequentemente, mudamos o que estamos criando, positivo ou negativo, certo? Solidão, desânimo e apatia. Mas, Herivelto, eu vivo solita, eu sinto solidão, por vezes eu não tenho vontade nem de sair da cama, sinto apatia. Gente, isso não é nenhum problema, você viver sem a companhia de alguém. Tem gente que vive acompanhado e sente solidão a dois. Quem já ouviu falar nisso? Solidão a dois. Parece uns estranhos que vivem na casa lá. Então lá, ó, pagando as despesas, tudo, mas uma solidão a dois. É, isso existe. E aqui nos ingleses existe. Então, eu vou dar uma ideia assim, ó. Gente, cada dia que desperta, que amanhece, Deus deu bis para você. É como se você estivesse estreando nesse campo onde acontece esse espetáculo que é a vida. Então, eu vou dar uma ideia aqui, ó. Quando você acordar pela manhã, você vai sair do seu quarto e vai se dirigir ao banheiro para fazer higiene pessoal e tudo. E aí eu vou dar uma ideia genial para vocês começarem a mudar isso, iniciar o dia assim, ó, cheio de vibração positiva, tá? Bom, ali tem que usar o cursor aqui. Eu acho que estou clicando ele funciona. Experimenta. O do meio? Não, o normal, de avançar. De avançar? Mas é que eu tenho que apertar um play aqui. Tem que aparecer. Vê se ele funciona. Vê. Não, tu volta. Não, volta. Ok. Não tem que apertar. É. Deixa eu ver uma coisa. Só um instantinho aqui que eu tenho que chegar lá para acompanhar. Agora sim. Muito bem, então a ideia é a seguinte: você se acorda de manhã, tá? Pode estar com aquela camisolinha meio surrada, roupinha que tiver aí, ou o masculino lá com aquele calçãozão, né? Aquela camiseta meio furada e tal. E aí você está sozinho e você quer aquele estímulo para começar o dia, tá? Então você vai procurar gravar um som de uma plateia com 50 mil pessoas aplaudindo você e ovacionando. E você levanta da cama e quando você começa a caminhar, você começa a ouvir aquele som da galera aplaudindo você, ovacionando. E você toma iniciativa e vira o peito e vai abanando, cumprimentando todo mundo até chegar ao banheiro. Use a sua imaginação, você está estreando
Você está contemplada por Deus para estrear naquele dia, que Ele está todo inteirinho para você. Então vamos ver se eu consigo jogar aqui. E aí, você vai sentir subir em você aquela energia. Tipo, nossa, peraí. Aquilo que Heriberto falou é verdade. Eu sou a mais maravilhosa expressão da vida. E agora eu tenho testemunha. Mais de 50 mil pessoas me aplaudindo aqui. Beleza. E você vai fazer isso à noite quando volta do trabalho. Chega em casa, já deixa o som na entrada, coloca ali, quando começa aqueles aplausos, triunfal, por ter vivido um dia que valeu a pena. Tá bom a dica ou não? Vamos praticar. Mas não está avançando aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Nós estamos conectados, né? Está na apresentação de slide? Eu estou na apresentação aqui, mas ele parece que não está avançando aqui. Não está avançando. O que deu? Travou? Mas o meu está andando aqui. Só um instantinho aqui que deu uma travadinha. Não, ele está na apresentação. Eu estou na apresentação aqui, mas eu estou botando do começo, mas não está indo. Não, é aqui, a apresentação de slide. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui? Esse aqui. Esse aqui. Bem insight, né? Não, só clicar na apresentação de slide. Clique na apresentação de slide. Aí está fora da apresentação. Tá legal. Mas ali, dá para fechar e iniciar de novo? não, bem insight aqui. Ele não entrou na apresentação. Fecha ela. Fechar aqui. Fecha. E agora de novo. O lado dá pra ver que já mexeu. Não estou vendo aqui. Eu acho que eu vou continuar ainda. Enquanto o Ricardo continua ali. Agora ele foi. Vamos voltar lá. Tá, então aqui a gente avança. Vamos lá então. O tempo da nossa vida aqui ele não se repõe, então a gente não tem que estar perdendo tempo, porque a nossa passagem por aqui é breve e o tempo que temos tem que ser valorizado e bem aproveitado a fim de que a evolução pessoal aconteça. Então cada dia a gente tem que fazer valer a pena, porque nós estamos aqui escrevendo a nossa história para depois, quando a gente ascender para um outro plano, a gente levar uma boa história para contar, não é mesmo? Todos nós somos vibrações de energia que integram esse universo. Frequência e vibração, reforçando a nossa mensagem. Tudo que você pensa, você atrai. Tudo o que você pensa, você atrai. E tudo que sai da sua boca, né, você também atrai. Então a gente tem que cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Desculpa. Seus pensamentos e sua educação faz parte do processo de evolução pessoal e profissional. Então, por que não corrigir alguns hábitos ruins? Muitos talvez você nem saiba que possua. E já ensinar as nossas crianças, que são o nosso futuro, né, a serem pessoas do bem no futuro. Palavras a serem evitadas. Vou falar rápido aqui porque para dar tempo.
Palavras para serem evitadas, de não falar, porque isso acaba alterando a vibração energética do nosso ambiente. Desgraça, condensa a escuridão, ausência do divino. Merda, o pessoal costuma dizer, pá, que merda. Nossa, que merda. Isso daí, ó, tem que riscar do vocabulário, porque chama a imundícia, a podridão, sujeira e adversidades. Filho, né, evoca ódios e desavenças e conflitos familiares. As pessoas ficam pronunciando isso, daqui a pouco a família está toda desarmonizada. Adquirir o hábito de pronunciar palavrões com naturalidade uns para os outros. E desarmonizam a família toda e não se dão conta de que eles são os autores de toda a baderna que está vivendo a própria família. Maldito, lança pragas e purifica maldições, o mesmo que fazer manifestar o mal. Burro, idiota, deve ser evitado principalmente com crianças e filhos. E tem pessoas que às vezes dizem, nossa, mas eu sou burro. Eu sou burro. Vai ser inteligente um dia, né? Começa a fazer afirmações a respeito desse mesmo ou dos filhos. Imagina, a criança vai carregar isso consigo, bloqueando o seu crescimento, sua evolução. Miserável, desenha a falta, a indigência, pobreza e penúria, e depois está passando miséria, não entende de onde veio. A vive pronunciando essas palavras. Danado, em sua base, significa condenado, sofredor e perambulante. Maldito, mal, ruim. Chamar alguém de danado é amaldiçoar a pessoa. E aí dizem rindo, mas tu é um danado, né? Dizem com alegria, mas tu é um danado. O que por danado? Não se dá conta que está amaldiçoando a pessoa. Mas a gente tem as palavras, então, essas aqui vocês, todo mundo já riscou no vocabulário? Sim. Deixa eu só tirar uma foto. Tá. Eu posso mandar pelo WhatsApp aí, se precisar. Eu tenho. E agora vem a parte boa das palavras que a gente pode usar e abusar e repetir, que vão ajudar a elevar a vibração no ambiente que vivemos. Entendeu? Palavras que devem ser ditas e repetidas, e em casa que as crianças devem aprender a dizer: te amo, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, me perdoe, muito obrigado, grato, errei. Reconhecer o erro. Vocês viram que são palavras bem positivas, que remetem a uma autoanálise e uma reflexão sobre as coisas boas que tem dentro de ti, dentro de mim, dentro de nós. Mudando o seu dia para super positivo, ritual do dia nota 10. Bom, esse aí eu tomei a liberdade de colocar ritual do dia nota 10, que é o ritual que eu pratico, recomendo a vocês. Primeiro nós vamos procurar entender os termos. Palavras que mudam sua vida para melhor. Repetir com sentimento e com bastante frequência. Sou grato. Quando você falar sou grato, você tem que sentir o agradecimento sincero. Sabedoria. Falar a palavra sabedoria, sinta manifestar em si essa luz que te aponta o melhor caminho. Abundância. Sinta abundância em todos os aspectos da sua vida. Sinta que nada é pouco, é abundância em todos os aspectos da sua vida. Fartura, você tem tudo mais do que o suficiente, nada de escassez. Fartura. Saúde, você goza de ótima saúde. Felicidade, você se sente muito feliz. Sugestão para mentalizar diariamente ao acordar. Agora, gente, eu quero fazer uma parte prática aqui. Eu quero que a gente pronuncie as palavras para o pessoal que está lá no Santinho ouvir. Que é assim que eu faço essa mentalização, mas para que a gente grite para dentro de nós essas vibrações, mas com sentimento. Eu digo a palavra e vocês repetem em voz alta, tem que ser ouvido lá no Santinho, tá? Então, ao acordar, eu costumo acordar ali pelas 4h15, faço caminhada de costão a costão aqui na praia e depois tomo banho de mar. Quase que diariamente faço isso. E quando eu saio de casa, primeiro eu agradeço por estar vivo, né? E começo a caminhar na praia e digo o seguinte, eu falo a palavra e vocês repetem alto. Sou grato. Sou grato.
Sabedoria. Abundância. Fartura. Saúde. Felicidade. E proteção espiritual. Estão sempre comigo. Faltou e proteção espiritual ali, certo? Então assim, você sai usando a primeira expressão que tem que ser dita para o universo: sou grato. Diga com sinceridade. Sabedoria, para que você tenha dentro de você aquele insight de fazer as ótimas escolhas, as escolhas sábias para a tua vida. Abundância, agora você está abrindo o canal de abundância para a sua vida. Fartura, saúde, felicidade e nunca esquecendo, e proteção espiritual estão sempre comigo. Pratiquem isso, vocês vão ver mudanças positivas e a mente de vocês vai ser tomada de força. Sugestão para mentalizar antes de dormir. Ali você amanheceu o dia, mentalizou aquilo para o teu dia, e antes de dormir você vai pronunciar: eu sou feliz. Quando você pronuncia eu sou feliz, a tua mente vai buscar tudo que está relacionado à felicidade para trazer para você. Eu mereço o melhor. Eu mereço o melhor. A tua mente vai buscar o melhor para trazer para você. Eu sou próspero. Você vai experimentar um momento de prosperidade na sua vida. 20 minutos antes de dormir, pronunciem essas palavras aí. E não vá para a cama de mal com ninguém. Façam as pazes. Aqueles casalzinhos que vivem brigando ali, né, e que depois vão dormir e ficam ali, ó, com bunda, e gostam do outro. Façam as pazes, porque a nossa vida é tão curta. Daqui a pouco a gente está indo embora. Para que ficar de mal? Ou de mal com o filho, com o parente, né? E para finalizar, eu escolhi essa mensagem desse médico que muitas pessoas conhecem, tá? Se nós praticarmos tudo aquilo que a gente desenvolveu aqui, eu tenho certeza que a gente não vai ter experiência de doença nas nossas vidas. Acho que eu fiquei aqui, né? E agora? Aqui não está apresentando aqui, mas eu vou achar lá. Muito bem. Então preste atenção nessa última mensagem aí, que é bem interessante. Vamos conversar sobre alguns medicamentos que não são encontrados em farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é remédio. Rir é remédio. Legumes, verduras e frutas são remédios. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Ser amado é remédio. Gratidão é remédio. Deixar de lado a ofensa é remédio. Meditação é remédio. Comer bem e na hora correta é remédio. Pensar positivo e manter um estado de espírito bom é remédio. Confiar e acreditar em Deus é remédio. Bons amigos são remédios. Ser perdoado e perdoar também são ótimos remédios. Utilizando esses remédios com uma certa frequência na sua vida, vocês ficarão longe dos consultórios médicos. Bom, o último slide diz o seguinte: gratidão. Fiquem com Deus e pensem sempre positivo. Tá? Porque o pensamento positivo, ele é altamente contagiante. E se você pensar positivo e tiver bom humor, você vai
perceber que viver é um acontecimento dos melhores. Tá? Acreditem em mim. Agora, em 5 de fevereiro, eu completei 60 anos. Quando eu tinha 50 anos, eu pensava assim, meu Deus, como é que vai ser quando eu fizer 60 anos? Agora eu fiz 60 anos em 5 de fevereiro. Então eu acho que eu tenho idade superior a todo mundo aqui, porque todo mundo que eu estou vendo aqui tem menos de 60 anos, né? Tá? Então, com isso eu quero dizer que eu já tenho um pouquinho de estrada percorrida e confio nisso tudo que nós passamos aqui, e acreditem que se nós elevarmos as nossas vibrações, praticando pensamento positivo, agindo com amor e bondade, nós vamos influenciar milhares de pessoas, não só no norte da ilha, como no mundo inteiro. Muito obrigado e até a próxima.